Olá, pessoal, vamos entrando. Olá, boa noite. Tô fixando o tema da nossa live de hoje. Deixa eu fixar aqui. Deixa eu ver se fixou. Tá aparecendo para vocês? Tá tudo bem aí? Se estiverem me ouvindo e me vendo bem, dá um oizinho, dá um aceno para mim, por favor. Tá tudo bem? Eu acho que eu não consegui adicionar aqui no comentário o tema da nossa live. Mas vamos começar, né? Já são 9h10, eu quero ser pontual e respeito também a vocês que estão aqui, né? Para quem não me conhece, eu tenho alguns seguidores novos, eu acho muito importante me apresentar porque outras pessoas assistirão essa live em outros momentos, né? Meu nome é Silvia Furtado, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com relacionamento amoroso, com relacionamento humano, né? E a live de hoje eu vou falar um pouquinho. Eu tenho meu canal aqui no Instagram, tem um espaço no Facebook também que tem o mesmo silviafurtado.psi e tem um canal no YouTube que tem o meu nome inteiro, Silvia Maier Furtado. Então todas as lives que estão aqui eu subo lá para o YouTube, tá bom? Então se alguém tiver alguma dificuldade aqui depois de assistir por algum problema, não tem, né? Vai lá no YouTube que as lives estão lá e vocês poderão aí assistir a qualquer hora que a hora que for melhor para vocês, tá bom? E o tema de hoje, eu acho muito importante como a gente fala sobre relacionamento amoroso, nós pensarmos um pouquinho no papel do homem, né? Eu acho que nós temos falado pouco sobre o papel do homem na relação. Muito se fala do papel da mulher, dos conflitos, dos impasses, relacionamentos, né, abusivos, relacionamentos pouco saudáveis. Mas e o homem na relação? Né? Como é que é isso, assim? É interessante nós pensarmos um pouquinho como fica o homem nessa relação. Eu fiz algumas anotações porque eu gosto de falar bastante e como eu não quero me perder, tá tudo anotadinho aqui. Eu fui colocando alguns pontos para eu não me perder. Eu gosto de falar bastante no improviso, então às vezes eu fico meio travada quando eu tenho um script a seguir. Mas não vai ser problema hoje não, a gente vai conversando, né? Porque afinal de contas isso como eu não tenho nenhum convidado, então eu fico mais tranquila para falar no meu tempo, no meu ritmo. E o importante é a gente se comunicar, eu me fazer entender. Mas então, o que eu quero falar sobre, pensando um pouco sobre os homens, eu acho que essa live, a gente, para pensar um pouquinho do lugar do homem na relação, a gente tem que voltar um pouquinho na história, né? No lugar mesmo do homem, da mulher, na história, né? De como o homem esteve muito no lugar público, né? Está muito para passear, né? Estar pelo lugar público e a mulher muito no lugar privado. Sim, mas eu não vou entrar nessa questão aqui de definir papéis e tal, né? A minha intenção aqui é mostrar para os homens o que está se falando, né? Como que se vê o papel do homem, como que nós temos percebido o papel do homem na relação amorosa. E aí eu fui fazer uma pesquisa no Google, rapidinho, para ver, afinal de contas, o que é que tem. E aí eu fiquei meio assustada. Eu vou ler para vocês algumas coisas que eu comecei a pesquisar e que veio, né? E aí veio assim. Cadê? Tá aqui. A primeira que veio assim. Ele não assume a relação. E agora? O outro. Pare de se comportar como um homem da relação. Uma exclamação, né? Pare de se comportar como homem da relação. A outra, psicopatas e relacionamento afetivo. Quando o homem quer mandar na relação,
Essas são os assuntos, né, os temas que vieram quando eu fiz essa pesquisa no Google. Né? Eu acho importante porque o Google sempre mostra o que é que está se falando, né? Atualmente sobre qualquer tema que você quiser saber, você dá uma pesquisada ali no Google e ele traz para você. Aí fala masculinidade tóxica, fala masturbação, conversas difíceis, né? Fiquei pensando, será que o Google pensa que é só homem que se masturba? Né? É engraçado isso, porque quando fala masturbação, tá tudo ligado a homem. Enfim, e tem outras aqui, infinidades que eu não vou ler, porque tem algumas engraçadas, tem algumas bizarras, e aí, para além disso, então, só por isso a gente já fica preocupado e já faz um alerta, né? O que será que lugar é esse do homem na relação que remete à masturbação como uma coisa, como uma conversa difícil, remete a relacionamento abusivo, remete a assédio, remete a psicopatia. E aí eu acho que a gente precisa ampliar um pouquinho essa discussão, né, para poder entender e compreender, né, como é que o homem, por que isso está tão atrelado ao homem, né? Eu como psicóloga, eu gosto muito da abordagem humanista. E a abordagem humanista, que tem a atenção centrada na pessoa, ela fala muito assim sobre o crescimento da pessoa humana, né? Acredita muito na liberdade pessoal, na autodeterminação, na autorrealização. Acredita muito que as pessoas elas são naturalmente boas, né? Mais que as circunstâncias, a sociedade, os impasses, os conflitos do dia a dia fazem certos desvios, né, psíquicos, comportamentais, desvios sociais, né, e aí isso acaba tornando a relação não tão saudável, não tão funcional, né, e aí a gente precisa pensar que muito para além disso, né, os sujeitos eles são individuais, eles são subjetivos. Então, não dá para comparar uma relação com outra, não dá para generalizar todas as relações, não dá para achar que todas as pessoas se comportarão desse modo, né? Não dá para achar que todo homem é assim, todo homem é assado, todo homem quando casa faz isso, todo homem quando é solteiro faz aquilo. A gente precisa acreditar na subjetividade, a gente precisa acreditar que as pessoas elas têm comportamentos diferenciados de acordo com a construção dessa pessoa, o modo como ela se construiu. Né? E aí aqui eu vou então elencando algumas coisas e a gente vai começar a discutir. Então a primeira coisa que me vem, que eu quero trazer, é a posição do homem, por exemplo, né? Ele sempre esteve nessa esfera pública. Né? O homem sempre esteve para trabalhar fora, da porta para fora, né? Ele sempre esteve circulando nos ambientes públicos, ele sempre esteve para trazer responsavelmente para trazer alimento, para resolver grandes problemas, sempre coisas muito grandes, um problema muito grande em casa, então assim, que a gente fala, sempre para resolver mais problemas heróicos, né? E a mulher ficou muito no lugar privado, de casa, sempre da porta para dentro, sempre resolvendo coisas familiares. Então, isso traz um pouco para a gente pensar assim, será que é por isso que o homem sempre teve nessa esfera muito pública e a mulher muito privada dentro de casa? Será que quando se fala em relacionamento, a gente acaba atribuindo isso como uma responsabilidade da mulher e não como uma responsabilidade do homem também? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Será que a gente não precisa pensar um pouquinho que o homem, muito além de resolver grandes problemas, são os pequenos problemas, os problemas do cotidiano que às vezes azedam uma relação? Porque muitas vezes não são grandes problemas que estragam um relacionamento, mas é o cotidiano que estressa, é o cotidiano que
que desgasta, são os problemas caseiros, os problemas domésticos que vão somando e que vão aí sobrecarregando a mulher, porque fica para ela esses problemas caseiros, domésticos para resolver, porque o homem está para resolver os grandes problemas, né? Aqueles problemas que são mais da esfera pública. Mas então, na primeira reflexão que eu queria fazer era essa. Será que o homem não pode voltar, né? Prestar atenção um pouquinho nessa relação, estar e agir um pouco mais para dentro de casa também, né? Nesse sistema de parceria com a mulher, porque o homem às vezes se esconde também um pouco nessa narrativa, né? Não, eu resolvo as coisas maiores porque a mulher é uma incógnita, as mulheres são incompreensíveis, né? Então, assim, tem muita piada sobre isso, coisas até engraçadas, né? Que eu mesma já publiquei. Tem uma charge muito engraçada, assim, que é o homem, né? Que se ele quiser entender a mulher, né? Daí mostra um livro, assim, com infinitas páginas, né? Como se a mulher fosse uma coisa muito difícil de compreender, como se a mulher fosse uma incógnita, né? Mas será que a mulher é tão difícil de compreender assim? Será que o homem está realmente prestando atenção nessa relação? Será que o homem está prestando atenção nessa mulher que está ali do lado dele, nessa companheira ou nesse companheiro, né? Eu estou partindo do princípio que nós estamos falando de uma relação hétero, homem e mulher, né? E aí aqui, então, por isso que eu falo ela e ele, né? Mas isso aí se estende para qualquer relacionamento humano, né? Relação entre duas pessoas. Mas eu vou me referir homem e mulher porque eu estou me referindo aqui a um casamento, a um relacionamento, um namoro entre homem e mulher, né? Então, será que o homem não precisa prestar um pouquinho mais atenção nessa pessoa, nessa mulher, nessa companheira que está do lado dele? Porque na medida que ele começar a prestar atenção nas pequenas coisas, nas pequenas falas dentro de casa, nas pequenas coisas que acontecem na rua e que a mulher traz para dentro de casa, que às vezes o homem fala assim, mas eu nunca sei o que ela quer. Às vezes a mulher está falando, mas às vezes ela fala muito, fala bastante, fala repetidas vezes e o homem não presta atenção. Então ele se esconde atrás dessa narrativa de que eu nunca sei o que a minha mulher quer. Presta atenção um pouquinho. Ouve mais o que a tua mulher está falando, a tua companheira está falando. Talvez isso aproxime você a entender um pouquinho mais o que se passa nessa relação. Até porque os homens são importantes, como eu falei, né, ali na chamada. Os homens são importantes demais na relação. E é inegável a importância deles, né, na parceria. Os homens, eles são... as mulheres, né? Eu estou falando de novo de casal hétero, né? As mulheres buscam, né, desejam ter um companheiro, né? A maioria das mulheres, assim como a maioria dos homens, buscam ter uma companheira. Então é importante a gente falar no quanto é bom ter um relacionamento saudável, onde ambos estejam ali se encontrando num verdadeiro encontro, né? E aí precisa ter diálogo, precisa ter conversa, precisa ter falar a verdade, precisa ter cumplicidade. E isso não pode ficar, o homem não pode estar com papéis muito definidos e a mulher com papéis muito pré-estabelecidos, porque senão fica cada um na sua caixinha. E isso não acontece. Hoje eu acho que na modernidade os relacionamentos eles são muito mais fluidos, muito mais, né, como diz Bauman, né, são relacionamentos líquidos, por isso que fala líquido, né, líquido como água, porque vaza pelos dedos, porque são relacionamentos onde a gente se conecta e desconecta das pessoas muito facilmente. Então, se você deseja ter um relacionamento saudável, mais duradouro, vale a pena investir mais tempo. E para investir mais tempo na relação, não basta ser aquele homem provedor, né, que traz, que paga contas, que providencia, que leva o carro para arrumar, que arruma a geladeira, que arruma a televisão. Nós precisamos que o homem esteja presente nas esferas das coisas todas de uma relação. Assim como a mulher também, né? E a mulher também não precisa ficar e não deve
E a mulher já fez, já tem feito esse movimento, né? A mulher já saiu para o trabalho, né? Já desde o pós-guerra a mulher já se inseriu, já saiu de casa, já foi para o trabalho. A mulher, então é como se ela tivesse um degrau acima do homem nesse quesito de independência de si própria, de saber de si própria, porque a mulher ela já consegue, já se posicionou de modo diferente na sociedade, nas relações, no mundo, com as coisas, com os filhos. Então hoje a mulher, com o advento da pílula, ela já pode decidir se ela quer ter filho ou não, ela manda no seu corpo, ela já pode decidir se ela... por exemplo, a relação sexual já não é mais só reprodutiva, ela pode ter uma relação sexual por prazer, para o seu prazer. Né? Então, são lugares que a mulher foi conquistando com muita luta, né? Então, a mulher ela já deu esse salto. E aí é preciso que o homem acompanhe a mulher nesse salto. E é isso que a gente está trazendo aqui. O que precisa para que o homem acompanhe a mulher nesse salto? O que nós não precisamos, enquanto mulheres, é que haja uma relação de poder entre nós. E o que a gente não precisa é de uma relação de guerra entre os sexos. Muito longe disso. Né? Na verdade, o que as mulheres buscam e o que é importante para as relações, para os relacionamentos e relacionamentos amorosos, é que ambos sejam parceiros na relação, que ambos estejam conectados na relação, que não haja papéis definidos para homem e papéis definidos para mulher, que ambos possam fazer as coisas juntas, que ambos possam decidir coisas juntos, né? Porque o homem também foi educado de uma maneira diferente, a gente precisa também reconhecer isso. O homem ele foi educado para esconder suas emoções, para não falar sobre isso. Então, muito raramente você vai ver um homem assistindo um filme romântico, um homem que chora ao ver um filme, vai ser difícil, né? Tanto que existem mulheres que se reúnem para tomar vinho e assistir um filme romântico. Isso não é difícil de acontecer. Acontece muitas vezes. Nos círculos de amizade, as mulheres combinam entre si, vem pra casa, e aí vão, né? Várias se encontram, abrem um vinho, começam, riem, ligam a televisão. Elas não vão assistir Tropa de Elite, elas vão assistir um filme romântico. Meia-noite em Paris, alguma coisa desse tipo. E o homem? Para o homem, ele foi educado, muito embora ainda ele consiga fazer, e ele tente fazer um movimento de mudança, ele foi educado ainda dentro desse sistema machista, onde o homem não pode expressar, não pode chorar, se cair, engole o choro, se machucar, não foi nada, levanta. O homem, muito dificilmente o homem... Ele fala sobre o que ele está sentindo, ele expressa os desejos dele, ele expressa o que está acontecendo na relação, ele fala, olha, não tá bom para mim assim, eu acho que você tá muito avançada nesse sentido, eu acho que eu tô fazendo mais coisas do que você, vamos equiparar aqui as nossas atividades, as atividades que a gente tem em casa. Eu faço um pouco, você faz isso. Eu estou sobrecarregado. Ou então parar para escutar essa mulher, falar sobre o que ele pensa, sobre o que ele deseja, sobre o que ele planeja. Tem homem que troca de carro e nem consulta a mulher, não quer nem saber se a mulher gostou do carro, se ela vai gostar ou não vai gostar, mesmo que ela esteja contribuindo no pagamento desse carro, no financiamento desse carro. Tem homem que nem consulta a mulher para... Né? Porque carro é coisa de homem, não é verdade? Então, são coisas que estão muito fixadas, muito cristalizadas, e que muitos homens, a gente precisa reconhecer que muitos homens já foram quebrando isso, mas ainda é o que a gente chama do machismo. E não são só homens que expressam esse machismo,
né? E aqui não é o machismo desse modo abusivo. Eu estou dizendo esse modo de cuidar das coisas que são das coisas públicas, das coisas da porta para fora. Porque esse homem, às vezes não é culpa dele, porque ele foi construído assim. Ele foi educado por num lar, né? Precisamos olhar para a história desse homem para perceber que ele foi criado por uma mãe, né? Que também foi criada por um pai machista, né? Onde era o pai, né? Onde era o avô que decidia tudo e a mulher nada, a mulher silenciada muitas vezes, porque se falasse, né? Não, mulher não é para opinar, mulher não tem que decidir. O carro quem vai dirigir sou eu sei qual é o carro melhor. Então, quebrar isso, né? Pensar que se o homem quer manter um relacionamento saudável, e se a mulher também está fazendo esse movimento, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho em como o homem vem agindo dentro do relacionamento, até que ponto as atitudes dos homens têm sido legais, para que o relacionamento seja saudável, para que não haja sofrimento psíquico para nenhuma das partes, nem para ela e nem para ele. Então, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Isso, muitas vezes o homem, pela criação mesmo, ele não desenvolveu habilidades para lidar com isso, para lidar numa relação amorosa, né? Porque não foi aprendido mesmo. Então é preciso olhar para essa história do homem. Às vezes o homem tem pouca habilidade pela própria criação de falar sobre si mesmo, de chorar, de expressar seus sentimentos. Então essa é uma maneira mais endurecida do homem que precisa ser quebrada, né? E às vezes para o homem também admitir que realmente eu tenho dificuldade de falar. Eu tenho dificuldade de me expressar. E aí, como é que a gente pode fazer? Reconhecer as suas dificuldades, reconhecer os seus limites, olhar um pouco para a sua história, para poder também não carregar esse fardo, né? Carregar isso nas costas como, eu sou incompetente, essa não é a nossa intenção aqui, né? Muito pelo contrário. Aqui, a intenção dessa live é para pararmos, para que as mulheres que estão aqui, assim como os homens, pensem um pouquinho o que é que eu como homem, o que é eu como mulher estou fazendo nessa relação. Qual é a minha responsabilidade nessa relação para que esse relacionamento dê certo? O que eu estou fazendo? Será que eu estou me comunicando de maneira saudável? Será que eu estou me fazendo entender nessa relação? Será que a minha linguagem, né, ela é apropriada, ela é adequada para que meu parceiro ou minha parceira me entenda? Porque é pela comunicação, é pela linguagem que a gente se conecta? Porque a gente não tem bola de cristal? Se a gente não falar, se a gente não expressar o que a gente sente, o que a gente pensa, os nossos impasses, os nossos conflitos, as nossas dificuldades, e isso é tudo no cotidiano. Se a gente não expressar isso, quando você fica com a sua cabeça cheia, isso vem para o corpo, isso estoura em algum lugar, isso acumula, e aí a hora que a bomba estoura, ela estoura de maneira muito ruim, né? A relação azeda de um modo que às vezes não tem conserto, né? Procura-se aí um profissional para ajudar aí a reatar, reparar, atar alguns nós que foram desatados, mas nem sempre é fácil e nem sempre é possível. Então, para que não chegue a esse ponto, é importante que a gente faça algumas reflexões. E aí eu fui elencando aqui então alguns desafios aí que o homem poderia pensar, né, para que a sua relação enquanto homem seja um pouco mais saudável. E aí eu coloquei algumas coisas aqui assim, olhar para si, né, seus hábitos. O que o homem, eu estou falando aqui para os homens, né? Seus hábitos, né? Você em casa, pensar um pouquinho nos seus hábitos. Será que os meus hábitos, eles têm contribuído para que a minha relação com a minha parceira esteja legal? A minha história, eu conheço a minha história,
Eu conheço meu arranjo familiar, porque a maneira como... E quando eu falo arranjo familiar, história, eu estou voltando lá na nossa infância, né, na construção desse homem. E aí eu preciso pensar nessa estrutura familiar. Como é que era? Eu me interesso pela minha história. Você, homem, já perguntou para sua mãe, para o seu pai, como é que foi que você nasceu? Você é um filho único? Você é filho... Quantos irmãos você tem? Porque tudo isso influencia. Tudo faz parte da construção de como esse homem foi forjado ao longo da sua história para ele chegar nessa relação. Ele não caiu do nada. Ele se construiu de um modo assertivo ou disfuncional. Se não tá legal, se ele se construiu de uma maneira que não tá legal, tudo que se ele foi construído, ele pode ser desconstruído. Né? Se tiver vontade, se o homem fizer um movimento nesse sentido de se reconstruir, de ressignificar algumas vivências, algumas experiências. Então, tudo pode ser mudado, tudo pode ser ressignificado, desde que haja vontade, desde que haja desejo, desde que haja parceria, desde que a sua companheira esteja ali do seu lado para te dar um feedback verdadeiro de como você está sendo, de como você não está sendo. Porque o homem também não tem obrigação de saber tudo sobre todas as coisas. A mulher que está com ele, a companheira, sua parceira, pode ir, já que a mulher tem vem carregando isso já, né, de muito antes, essa responsabilidade de olhar para as coisas do lar, para olhar para o seu relacionamento. Então já estamos apropriadas disso, ok, mas agora eu quero que o meu parceiro também se aproprie disso. Mas espera aí, ele não se construiu assim, o que eu posso fazer? Conversando com ele, só dialogando, só trocando ideia, só ressignificando. A Rebeca está dizendo, ressignificar é uma palavra-chave, com certeza. Por quê? Porque, como eu falei, a construção depende de onde esse homem foi criado, a cidade, o bairro, com quem ele cresceu, se ele foi criado pelos pais, se ele foi criado pelos avós, se ele conviveu com os amigos, que país, de onde ele veio, os costumes, a cultura, porque nós somos seres, sujeitos corpo, psico, mente, sociais, que está no social. Então nós nos formamos nessas três instâncias, né? Nosso corpo, a nossa psique e o social, a cultura, a sociedade, a nossa família, a nossa rede de afetos. Todas essas são atravessamentos que compõem o sujeito para que ele chegue até aqui. Então, querer que ele mude do dia para a noite é uma malvadeza, chega a ser uma malvadeza. Então, para você que tem um relacionamento e deseja que esse relacionamento perdure, consegue enxergar nesse homem e esse homem consegue enxergar nessa mulher possibilidade de um relacionamento saudável, mais duradouro, não tão líquido, né? Não tão fluido, mas que deseja que esse relacionamento, que tem desejo de investir nesse relacionamento, é preciso olhar para a sua história. Esse é um dos grandes desafios dos homens e das mulheres também, né? Então, olhar para como se educou, como foi criado, pensar que falar sobre seus medos é muito interessante, mesmo sofrendo julgamentos, porque a mulher, quando ela banca algumas coisas, por exemplo, para a mulher, hoje a mulher pode decidir não ter filhos. Ela casa, pode decidir, não, eu não quero ter filhos. Mas isso não é isenta de julgamentos. Muitas mulheres a julgarão quando ela disser que não quer ter filhos. Mas ela banca o seu desejo. E ela tem bancado o seu desejo. Então, para o homem, quando ele bancar o seu desejo de falar sobre si, enfrentar os seus medos, ele vai sofrer julgamento de outros homens, com certeza. Mas ele precisa bancar isso porque ele está vislumbrando um relacionamento saudável e é isso que ele deseja. E esse é um desejo maior. Então, trazer esse tipo de discussão para o relacionamento é muito importante.
Eu vou citar aqui um trabalho que eu fiz, e eu fiz uma pesquisa onde eu entrevistei algumas mulheres que elas foram mulheres que passaram, né, tiveram experiências de ruptura nos seus relacionamentos. Todas as mulheres entrevistadas, todas as mulheres que eu entrevistei, falaram que um dos motivos do grande impasse e de ruptura no relacionamento foi pelo posicionamento do homem na relação. Pelo machismo, pela relação de poder, por achar que ele é quem decidia, ele é quem poderia decidir as coisas e não caberia a ela decidir. Então, assim, até quando o homem vai continuar mantendo essa falsa relação de poder? Porque nos casais, porque hoje a sociedade mudou, né? As mulheres mudaram, né? Então hoje as relações, as mulheres já não aguentam, não querem mais nenhum homem, não me venha com uma relação de poder para cima de mim. As mulheres elas já sabem muito bem o que elas querem. E aí o homem fica assim, né? Ele não sabe se ele revela o que ele sente, se ele fala, mas aí ele vai ser julgado pelo amigo, o amigo vai falar, ih, que história é essa, né? Tu não é homem não. E aí quando ele vai pra mulher, a mulher fala, tá, mas e aí, né? O que tu tá sentindo? Qual é o teu desejo? Então ele fica nessa, sabe, ele tá numa situação muito complicada, porque se ele, aquela história, né? Se ele abre a porta pra mulher entrar, ele vai ser criticado pelos homens, vai ser julgado. Ou a própria mulher vai dizer, não, eu não preciso de que ninguém abra a porta do carro pra mim. Se ele não abre, ele é um grosso, ele é um bruto, ele é um rude. Então nós reconhecemos, eu reconheço que os homens não precisam ficar nessa situação. Eu acho que precisa avançar, o homem precisa avançar em algumas coisas, e ele só vai conseguir avançar quando ele refletir sobre ele, quem é ele, qual é o seu propósito, qual é o propósito dele enquanto homem nessa relação, o que ele deseja, o que ele busca, o que ele quer, qual é a história dele, tá bom, tá ok, quer manter assim, ok. Toda escolha tem uma consequência, e aí as consequências elas vêm, cedo ou tarde elas vêm, consequências boas ou ruins, dependendo das escolhas que nós formos fazendo ao longo das nossas vidas. Então, era mais ou menos isso. E aí, outros desafios eu anotei aqui, né? Por exemplo, estabelecer relacionamentos de parceria, né? Eu vislumbro relacionamentos saudáveis onde há parceria, onde há companheirismo, onde há planejamentos juntos, onde há projetos que caminham juntos, um ao lado do outro, sem que um projeto se sobreponha ao outro. Não é porque o projeto do homem, não é porque ele é o homem, ele fez um plano, ele fez um projeto, que o dele tem que vir em prioridade. A gente precisa respeitar a individualidade das pessoas, a gente precisa saber que as pessoas são individuais, subjetivas, somos singulares, mas nós também somos sujeitos universais. Então, em algum momento, há um ponto que é comum aos homens, há pontos que são comuns nas mulheres, e aí como é que nós vamos, enquanto pessoas de sexo diferentes, nós vamos trabalhar isso dentro de uma relação para que não haja guerra, porque ninguém quer guerra, porque o modo como as relações vinham sendo construídas, a gente já viu que não deu certo. Olha o número de separações. Olha porque a pandemia escancarou, né? E por que a pandemia escancarou? A pandemia que escancarou, não, é o convívio diário que era antes suportável, porque o homem e a mulher ficavam fora e longe 8 horas por dia. E aí na pandemia, pelo menos lá no início, né? Porque agora já está todo mundo trabalhando, mas no primeiro ano de pandemia foi um caos, porque homens e mulheres trabalhando em casa, as pessoas tiveram que tolerar um ao outro. Então, o quanto eu quero, o quanto eu estou disposta a tolerar o outro, às vezes eu não tolero nem a mim. Então, o quanto eu estou disposta a tolerar a outra pessoa, a conviver com essa pessoa,
Então, a pandemia exacerbou muito isso, né? Escancarou, né, esse convívio intolerável que as pessoas vinham mantendo. E isso precisa ser refletido, a gente precisa parar para pensar, né? Que intolerância que eu tenho ao outro, né? Qual é a parte no outro que eu não consigo aceitar, que eu não consigo tolerar? O que é que está me incomodando? Senta, fala, conversa, dialoga, explica. Tudo, você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Tudo depende da forma como você vai falar. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários que vocês estão comentando aqui. Eu não consigo ler porque senão eu me perco. Deixa eu ver aqui que está falando. Ainda existem muitas relações onde só um lado tem projetos e o outro lado não se vê suficiente ou protagonista. Exatamente. É o que eu estou dizendo de parceria. Muitos relacionamentos azedam por falta de parceria. A parceria, eu diria que a parceria é um elemento chave. Comunicação, diálogo, parceria. Porque sabe aquela parceria de que você pode contar? Quando eu falo parceria, é muito além de parceria de projetos. É você ter certeza que você pode contar com a outra pessoa. É você ter certeza que a pessoa pelo menos vai parar para te ouvir, te compreender, prestar atenção no que você está falando, se interessar pelo que você quer, pensar com você os pós e os contras desse projeto, disso que você está propondo. Então, parceria, diálogo, a expressão mesmo dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas vontades, né? Alteridade. Será que as pessoas sabem? Todo mundo sabe o que é alteridade? Quem sabe o que é alteridade? Fala aí. Como é que é? Sim ou não? O pessoal sabe o que é alteridade? A alteridade que eu coloco aqui, ela é muito mais do que olhar para o outro. Os comentários não estão subindo. Deixa eu rolar aqui, vamos ver se a Bia está falando alguma coisa. O poder de decisão da mulher ainda pode ser um fardo se for um ponto fora da curva, com certeza. Com certeza, por causa desse olhar, né, de prestar atenção no desejo da mulher. Então, a alteridade que pode ser desenvolvida do homem para com a mulher é muito além de olhar a mulher como um sujeito e não só como um objeto, mas é reconhecer, né, que historicamente essa mulher ela foi tratada de modo diferente historicamente e que agora na relação isso não cabe mais. Isso é alteridade, né? É olhar para essa mulher como dona de como uma pessoa diferente no pensamento, na ação, nos desejos, na sua posição. Então, a alteridade é isso, é olhar para o outro como alguém diferente de você, mas percebendo na relação que existem dois sujeitos, e não um sujeito e um objeto, mas são dois sujeitos construídos de maneira diferente, mas que podem caminhar sim, porque tem parceria, tem desejos em comum, tem projetos em comum e tem projetos separados também. Onde eu não coloco todos os meus projetos em cima do outro, esperando que ele resolva para mim. Eu não coloco sobre ele todas as minhas expectativas, porque ele vai me frustrar. E nem ele coloca sobre mim todas as suas frustrações e as suas incapacidades ou a sua falta de habilidade para lidar, né, com uma relação. Então, quando há esse movimento mútuo, há crescimento. Há um relacionamento saudável. Então, eu acho que o ponto-chave dessa relação, dessa parceria, desse relacionamento saudável, é quando há um movimento duplo, de ambos. Porque não adianta o homem também repensar o que ele está fazendo, repensar o modo de agir, o modo de se fazer na relação, se a mulher está toda endurecida, cristalizada, enraivecida. Aí não vai ter crescimento. Se o movimento não for duplo, não for de ambos, não há crescimento verdadeiro. Há um crescimento temporário, né? E aí
as coisas vão caminhando, volta-se àquele lugar. Por quê? Porque não houve uma transformação de fato. Houve uma melhora naquela circunstância para que alguma coisa ali fosse resolvido, mas não houve uma mudança genuína. Então, se construir numa relação não é fácil. O relacionamento amoroso, ela traz inúmeras questões que a gente pode falar aqui. Eu poderia ficar falando aqui a noite toda. Deixa eu ver, já são 9h50, já estou falando há 50 minutos, né, vovó? Eu tô aqui com o meu companheiro, que tá aqui do meu lado me assistindo. E é isso, assim. Eu queria saber se vocês têm aí, querem fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida. Aqui não aparece muito pra mim. Deixa eu ver, o Adriano tá falando. A Rebeca tá dizendo... Rebeca, não é verdade que tem muitas mulheres que gostam nesse papel por ser mais cômodo? Ser autor das próprias escolhas. A Vanessa disse aqui. Tem mulheres que gostam de ficar nesse papel. Tem um ganho secundário, na verdade. Mas aí é uma escolha dela. E se o homem sabe disso, as escolhas precisam ser respeitadas. Toda escolha tem uma consequência. Se isso foi acordado entre o casal, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Se a mulher está nesse lugar privado, da bela recatada e do lar, perfeito. Eu conheço mulheres que foram criadas, educadas para cuidarem do lar, e estão muito bem nesse lugar e não tem problema nenhum. Nem toda mulher precisa sair por aí matando um leão por dia para dizer que a mulher chegou num lugar de independência. Se não há sofrimento, tá ótimo. O que não pode é haver conflito na relação por causa de um papel de um ou de outro. Aí não pode, aí não dá. Daí o relacionamento azeda, daí não há encontro. Mas se isso foi acordado entre o casal e a mulher está muito bem nessa relação, ótimo, bom, não tem problema nenhum, né? Porque há para ela aí um ganho secundário, ok. Ela vai lidar com isso, né? Então, como a Vanessa está dizendo, não, o homem precisa ser autor das próprias escolhas, o sujeito, né? Tanto homem quanto mulher precisa realmente ser autor das próprias escolhas. E quando você está num relacionamento, as suas escolhas refletirão no seu parceiro ou na sua parceira. E aí você precisa pensar que escolhas são essas que você está fazendo. Vai refletir e aí toda escolha tem uma consequência. E a gente vai ter que aprender a lidar com essas consequências depois, né? Ser protagonista requer muita responsabilidade, não tenho dúvida. Muita responsabilidade, porque como eu falei, tudo que você fizer vai refletir no outro. E tudo que você deixar de fazer também. Então, há aí que ter parceria, acordos, há que ter projetos conversados, alinhavados em comum. Para que depois um não venha dizer, não, mas você fez isso e não me consultou. Mas eu nem sabia que você queria isso, como que eu... Entendeu? Falta comunicação, falta diálogo, falta expressão. Então, eu vou deixando para vocês essa reflexão, vou deixando para os homens essa reflexão, né? Que esse realmente, o papel do homem hoje é um papel delicado, ele precisa realmente não se reinventar, mas ele precisa repensar como ele foi criado. Se tá ok, beleza, o casal tá avançando, sem dificuldade, sem sofrimento, mas será que realmente não há sofrimento aí? Será que ele não seria um desejo da mulher, do seu parceiro, da sua parceira, que houvesse mais comunicação, que houvesse mais expressão de desejos, de amor, de sentimento, que houvesse mais partilha? Essa reflexão que eu deixo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o papel do homem na relação é um papel bem exigente. Pessoal aqui dando oi,
contribuindo bastante. O amor está dizendo, deve ser um contrato com apenas uma cláusula, respeito. Quando não se tem respeito pelo outro, você não consegue fazer parceria, você não consegue fazer nenhum projeto, porque você não respeita, como se você não reconhecesse a outra pessoa que está do teu lado. Então o respeito, ela é uma palavra bastante abrangente, que ela traz várias coisas. E entre elas é reconhecer o outro com alteridade. Rebeca, o que ele está falando? A Adriana dizendo, concordo, Rebeca. O que a Rebeca está falando? A mulher tem muitas responsabilidades mesmo, na maioria das vezes, não sendo protagonista. Mas eu acho que a mulher já avançou bastante. Atualmente, na modernidade, as mulheres, elas estão no lugar já, muito embora elas não sem consequências, tá? Não sem julgamentos, como eu disse, mas a mulher já conseguiu chegar num lugar onde ela pode decidir se ela quer ter filho ou não, ela já pode decidir sobre o seu corpo, ela já pode ter relação sem aquele terror de que vai engravidar. Ela trabalha fora, ainda com um salário menor do que o homem, sim, mas ela já trabalha fora, já pode decidir o que ela quer, ela pode decidir o que ela quer, que ela pode trabalhar, no que ela quer fazer, né? Tem as consequências, tem os julgamentos, mas é uma construção que precisa ser, não pode ser, é uma construção contínua, né, de ser e estar no mundo, é uma construção contínua de uma relação com o outro e consigo mesmo. Então, a construção desse novo homem, ou de um outro homem, ou de uma nova mulher, de uma outra mulher, é uma construção contínua, e eu acredito nessa construção das pessoas. Eu acredito por isso que eu nem entrei nessa questão de masculinidade tóxica, porque eu não acredito que todos os homens sejam tóxicos, eu não acredito que todas as masculinidades são tóxicas, eu acredito que existem masculinidades que não foram refletidas, onde não foi observado, e a gente precisa trazer o homem para dentro dessa discussão. Eu vejo aqui alguns homens, eu acho que muito legal, espero que vocês compartilhem essa live com outros homens, discutam entre si, façam rodas de conversa, boicotem piadinhas, comentários sobre relacionamento de outros colegas, de outros amigos, de mulheres. Boicotem isso, cortem tudo que for ligado à mulher, ao corpo da mulher, sabe, até o compartilhamento de vídeos, é muito comum. Às vezes o homem é um homem preparado, é um homem, sabe, é um marido legal, um companheiro legal, mas ainda, sabe, aquele machismo estrutural, onde vai lá e vê uma piadinha de uma mulher lá e compartilha. Enquanto o homem não parar para discutir entre eles o quanto o ser masculino está recheado ainda de coisas que nos afetam enquanto mulher e nos fazem mal, enquanto isso não for pauta entre os homens, pouca mudança vai haver. Mas eu acredito que não são todos os homens não são iguais. Então aquela história, os homens são todos iguais, não. As pessoas são individuais, subjetivas, elas podem mudar, elas podem ressignificar a sua história a qualquer tempo, enquanto houver vida. A gente só para de mudar, de se reconstruir, de se projetar no mundo quando a gente morre. Enquanto houver vida, há mudança, há reconstrução, há transformação e há caminhos aí para você construir relacionamentos muito saudáveis. E é com isso que eu quero encerrar essa live, com essa palavra de otimismo mesmo, que não importa, olhe para a sua história, compreenda a sua história, apreenda, entenda o modo como você foi construído e faça um movimento de mudança para você ser melhor, seja homem, seja mulher, tá bom? Eu vou encerrando por aqui, senão eu vou ficar a noite toda. Um beijo para vocês
Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai estar lá no meu... Vai estar aqui no IGTV, vai estar lá no meu canal do YouTube. Não deixe de assistir. Mande para todo mundo, compartilhem. Obrigado por prestigiarem. Beijo. Tchau. E agora como é que eu acabo aqui?